estamos aqui para uma nova temporada do programa Eu Tô Elas, nesse novo formato de podcast. E hoje nós temos um testemunho lindo aqui para contar para vocês. Na verdade, quem vai contar é a Joana Patrus. A Joana viveu algo muito difícil com o filho dela, mas para a honra e glória do Senhor, ela está aqui hoje para contar a vitória que ela teve e espero que você seja abençoada com esse testemunho. Jô, conta tudo, tá boa, Tudo bem, querida? Cris? Obrigada por se dispor, por estar aqui Claro, para honrar o nome é do um Senhor. prazer, né, poder vir aqui para poder falar de uma coisa tão, em primeiro momento, tão difícil vivida, mas tão linda, Amém. que o cuidado, né, que Deus teve comigo e com minha família. Então, Eu vou contar um pouquinho para as pessoas que ainda não te conhecem quem é a Joana. uhum, A Joana a Joana Patrus Ananias Moraes. Ela é casada com o Flávio há 10 anos, né, Jô? verdade. E tem 2 príncipes. Conta o nome dos seus Eu príncipes tenho para dois nós. meninos, né, o Gabriel e o Arthur. O Gabriel tem 6 e o Arthur tem 4, fazendo 5 agora em maio. Então, Benção foram muito demais. próximos, né, mas são maravilhosos. 2 heranças maravilhosas do Verdade. Senhor. Uhum. Você é supervisora de varejo, sei que você é uma mulher que trabalha muito, É, mas consegue administrar a esses gente papéis, equilibra todos equilibrar os todos esses pratinhos. papéis. E É, você conheceu Jesus em 2012 através de uma verdade. amiga. Verdade, isso mesmo. Conta um pouquinho como que foi essa sua jornada de conhecer Jesus. Uhum. Você já procurava algo? Já tinha esse desejo no coração de conhecer um Uhum. Deus? Como é que era isso? Como é que foi esse processo na sua vida? Eu fui criada dentro de uma casa que meus pais sempre tiveram muita fé. E essa caminhada, né, junto dela sempre foi muito forte. Então eu vi ali o papel deles que eles tinham junto à igreja, mas eu muitas vezes eu não conseguia entender nem ter essa conexão ali. E aí eu falava, gente, eu precisava ter isso para minha vida, como que eu caminho sem ter isso? E aí eu falei, mas como que eu vou achar alguém? Para que caminho que eu vou, né? E aí um dia eu estava fazendo uma viagem e aí eu virei para uma amiga e falei assim: "Você pode me contar sobre Deus um pouquinho?" Que Diz lindo! ela que segurou as lágrimas nos olhos porque tinha mais de anos que ela orava por mim. Amém. E aí ela introduziu Jesus para mim, a gente estava numa praia e foi lindo e logo ali a gente começou a caminhar. Então eu não fui num momento de dor, mas num momento de busca. Então nesse meu primeiro momento assim, a minha experiência foi linda, foi muito forte e foi muito especial, né? E foi logo antes de eu casar. Então, quando a gente se preparou, né, para casar, a gente já colocou nas mãos mesmo do Senhor e pediu direcionamento e discernimento para como que a gente ia conduzir o nosso casamento. E a minha vida mudou, né? Amém. Porque eu que era muito agitada e com um estupim mais curto, me tornei uma mulher mais assim, leve, tranquila, com um pouco mais de domínio próprio. Não é todos os momentos que a A gente gente está num tem, processo, né, né? Jô? Na Mas vida é é um fruto do processo. espírito, né? Amém. Então eu me tornei mais equilibrada e aí, assim, realmente é uma mudança na minha vida, Mas me né? conta uma coisa, todos nós cristãos temos Uhum, altos e baixos na vida uhum, cristã. sim. Às vezes, quando a gente conhece Jesus, a gente tem esse pico do primeiro Essa amor, essa paixão, paixão. né? Aí a gente, às vezes, começa a ler a palavra, não entende muito bem, Uhum, começa a frequentar algum lugar ou muda. Enfim, a gente uhum, tem. É um processo. é. Você teve altos e baixos no seu Tive, processo? tive. O meu início foram uns, uns 6 anos, de 5 a 6 anos, muito ligado. Os primeiros 2 anos, assim, eu queria todos os dias escutar falar de Jesus. Todos os dias eu ficava assim, onde tem igreja casa? Onde que eu vou? E aí essa minha amiga falava assim comigo, Jô, eu vou então te direcionar. E começou a me ensinar a ler a Bíblia, né? E começou a me dar um pouco Te mais, me discipular discipular, é exatamente. muito E aí eu importante. frequentava também uma igreja casa na época, ia à igreja aos domingos, então eu tinha uma comunhão não só diária, né, de conversa minha com ele, mas também com pessoas que estavam ali à minha volta, me dando discernimento, entendimento sobre e mantendo a chama acesa.
Então foi assim um período. E aí eu fiquei grávida do Gabriel. E a gente tinha um GD na época também, que era um grupo de meninas que oravam umas pelas Nós outras. E, temos até hoje. pois é. E aí várias ficaram, né, grávidas e se mudaram, muitas coisas aconteceram e eu fiquei grávida, tive o Gabriel e é uma loucura, Uma né? loucura. Porque no momento que você mais precisa, às vezes, de Deus, você se vê num turbilhão ali, com um bebê pequeno, com aquela tanto de movimentação. E nessa confusão toda, eu tive o Gabriel tinha 6 meses, eu fiquei grávida do Arthur. Então, eu vivi um momento muito intenso na maternidade e, com isso, eu me afastei da igreja, Uhum. né? Não, obviamente, do meu nível de fé e de comunhão com o Senhor, mas de Mas você não estar estava conseguindo perto ter comunhão com os com os irmãos, irmãos. ter aquele tempo Exatamente ali de isso. alimentar a fé de outra forma. Exatamente isso. E aí é o seguinte, se você não está caminhando com pessoas que têm a mesma, não só linha de raciocínio seu, como um coração segundo a Deus, né? Você tende a ir para diversos caminhos e quando você percebe, você já É está. É sutil. sutil. E isso aconteceu de fato. Então eu realmente tive os meninos e quando foi, ai, gente, acho que no final do ano passado, eu falei, desse jeito que está, não dá. É, a gente vai caminhando, assim, e segundo muitas nossas forças, né, assim, com o próprio braço, né? E é uma loucura A isso, gente esquece porque que a gente tem que ser totalmente dependente. dependente e entregar, né? Então, e eu que tenho uma vida assim muito agitada e ativa e muito trabalho e com as crianças e tal, quando eu vi, eu falei, gente, eu tô fazendo tudo do meu jeito. E eu não tô perguntando para ele que me deu tudo. Inicialmente, como é que faz? Não, não tem condição de eu ser assim. E aí nós voltamos para a igreja. E, e aí eu voltei aí à igreja nos domingos. E aí eu falei com meu marido, falei, Flávio, você é um homem que conhece ao Senhor, como eu também. É diferente o caminho com ele. A gente não pode ficar caminhando de acordo com as nossas próprias, a gente dando as próprias leis, os próprios caminhos e seguindo do É. jeito que a gente quer. As coisas não podem ser assim. E aí nós dois voltamos à igreja. Bom, Agora a nossa história. agora começa a introdução A dessa história introdução. linda. É, nós apresentamos, né, o Gabriel na igreja quando ele tinha 2 anos, e com esse afastamento nosso, a gente ficou pendente nós apresentarmos o Arthur para ele ser abençoado, né, e enfim, protegido ali e ser um corpo ali da igreja. E a gente sempre postergava por quê? Coisas deste mundo, né? Ah, nós queremos fazer um almoço, reunir os amigos e que dia que vai ser isso? O que é lícito, tudo bem, mas a gente Todas não as coisas pode são deixar. lícitas, mas nem todas nos convêm. A gente tem que E ver o que que é essa não pode ser a prioridade. prioridade. É isso. E nós estávamos, né, obviamente, seguindo as coisas que nós achávamos a prioridade, né? E aí a gente ficou postergando, 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 a gente realmente apresentar o Arthur ali. E já levávamos eles, né, na salinha da igreja, e eles iam lá para a arca, e estavam presentes ali, e os meninos, assim, amando: "Mamãe, quando que vai ser domingo? Porque eu quero ir para a salinha, eu quero escutar de Jesus", e soltava várias coisas lindas, Bonitinho. assim, né. E aí eu falei: "Flá", me deu uma loucura, eu falei assim: "Flávio, eu não vou esperar mais. Eu não sei se vai ter almoço, se não vai ter almoço, não sei o que que vai acontecer. Mas eu quero que você, por favor, ligue na igreja porque nós precisamos apresentar o Arthur." Isso foi final de dezembro. Aí ele virou para mim e falou assim: Jô, tem a data do dia, eu acho que foi, se não me engano, acho que 17 de dezembro, para a gente apresentar o Arthur. Daí nós fomos, apresentamos o Arthur, né? A igreja abençoou e guardou a vida dele.
E o Flávio ainda virou e ainda falou assim, contou a história, né, por que nós estávamos apresentando o Arthur, contou que no primeiro momento ele foi por minha causa e no segundo momento ele voltou à igreja pela nossa família, que ele não estava desigrejado, ainda falou isso na época, né, com o pastor Robert, que essa é a minha igreja, essa é a minha casa. E eu me segurando, né, Cris, porque dá vontade de a gente chorar, de escutar um homem, né, Não. rendido desse jeito, né? Amém. E aí nós apresentamos o Arthur no dia 17 de dezembro, tá? E aí veio Natal, Réveillon, e nós viajamos no dia 2 de janeiro. No dia 5 de janeiro de manhã, todos os dias de manhã, a gente estava na casa de uma família, fora de BH, numa região de Lagos, né? Na semana, o Arthur tinha nadado na lagoa. Eu ainda ficava, porque assim, eu fico maluca, porque ele nada super bem, né? E ele não colocou boia para nadar na lagoa, e eu ficava desesperada, e eu mandava segurar ele. E aí foi uma semana super gostosa, assim, e a gente viu que ele estava nadando muito bem. Ele nadando muito bem, né? E a gente fazia várias atividades de manhã. Meu marido sai para correr todas as manhãs e fica um longo período correndo. Eu saía para fazer um esporte de manhã também. Então, de manhã eu não estava na casa todos os dias. Neste dia, meu marido não saiu para correr e ninguém da casa havia saído. Eu estava me trocando para poder fazer o meu esporte, né? E a minha funcionária veio me chamar. O Arthur e o Gabriel, eles estavam brincando dentro de uma jacuzzi, essas banheiras de hidromassagem mesmo, Uhum. externas, muito grande, onde todos os jatos dela estavam ligados. E ele estava brincando de mergulhar. Ele prendeu o cabelinho dele no ralo da jacuzzi e ficou ali debaixo da água preso por um certo tempo. A gente imagina que debaixo d'água ele ficou mais ou menos de 1 a 2 minutos, a gente não sabe. E a minha funcionária veio correndo me chamar, e quando eu cheguei, eu me deparei com uma cena que eu não desejo que ninguém viva. Porque é uma cena muito feia, né? Você vê seu filho sem vida. E foi isso que eu vi, né? O Arthur estava deitado, já completamente Quem roxo. tirou ele da A minha banheira? A sua funcionária, primeiro funcionária. enquanto ele estava mexendo, ela estava tentando tirar o cabelinho dele para não machucá-lo. Quando ele parou de se mover, ela já puxou de qualquer jeito, deitou ele e me chamou. Uhum. E aí eu realmente me deparei com essa cena aí muito forte, né? E aí realmente eu gritei às pessoas que estavam lá e não sei te explicar como, porque eu sou uma mulher assim que faço tudo, resolvo tudo, tudo Prática. muito prática, muito resolvida. Então, até os afazeres às vezes assim de casa é engraçado, porque eu pego e resolvo. E nesse dia o Senhor, tenho certeza que foi Foi o dele. Espírito Foi o Santo Espírito mesmo. Santo, porque ele não me colocou para salvar o meu filho ali manualmente. Eu fui para o chão, eu caí no chão, e eu comecei a orar, gritando a Jesus. E só vinha assim na minha cabeça: Senhor, Jesus, o seu nome tem poder. Salva o meu filho. E me veio toda a lembrança, Cris, de quando eu estive grávida do Arthur. Porque a minha gravidez do Arthur, eu tive vários sangramentos. E eu ia para o chão do meu quarto, assim, meu marido ainda estava dormindo, não acordava ele, e eu orava, eu falava: Senhor, ele é seu. Amém. Falava: ele é seu. Não tira ele da minha barriga, ele é seu. E eu chegava dentro do hospital e os médicos olhavam e falavam assim: mas ele tá ótimo, não tem nada. Não sei de onde vem esse sangramento. E foi assim 3 vezes durante a gravidez, fazendo reforço de hormônios e tudo. E tive o Arthur, que veio um touro gigante, fortíssimo. Então me veio a lembrança ali de eu falando: ele é seu. E eu falei assim: ele é seu. Ele é seu. E nisso eu falei: salva o meu filho. E aí, enquanto eu gritava, né, realmente clamava, acho que a gente fala assim: nossa, são forças que a gente não sabe de onde vem. É uma força, sabe, assim, sobre-humana, que você sente dos seus órgãos. É uma coisa muito maluca, assim mesmo. O que que é você clamar
E o poder da oração de mamãe, né, Jô? É É impressionante o exatamente poder que tem a isso. oração É de mamãe. exatamente. Eu lembro que eu sentia a grama e eu acho que eu arranquei toda a grama que estava em volta, de tanto que eu puxava a grama, orando e clamando ao Senhor, sabe? E aí, com os meus gritos, começa aí o cuidado que o Senhor teve comigo do início ao fim. Porque às vezes nossos olhos não estão atentos, né? Mas ele estava ali o tempo todo. E ele permitiu, eu tenho convicção, Cris, que ele permitiu que tudo isso acontecesse. Por quê? Enquanto eu clamava, veio uma pessoa que estava, uma funcionária da casa do lado. Depois ela me contou que não era o dia dela trabalhar, que os patrões dela não estavam lá. E que ela falou: ah, eu vou, porque eu vou resolver isso rapidinho e volto. E ela me escutou gritar o nome de Jesus e veio. Na hora que ela chegou, o Flávio estava revezando a massagem cardíaca com o padrinho do Arthur. Uhum. Só que ele não fez a massagem cardíaca certa. Ele não fez boca a boca. Ele só fez a massagem no No peito. peito. Ele só E você disse fazia no que o peito. Arthur estava até roxinho, né? Completamente roxo, roxo aqui assim, roxo na boca. E conforme ele fazia, ia saindo espuma. Uma água assim, é uma cena muito forte de você ver. E aí, quando ela chegou, ela virou e falou assim: gente, espera aí só um pouquinho. Parece que essa mulher tinha vivido alguma situação parecida com o filho. Não sei se foi um caso de afogamento ou de uma situação que ela viu o corpo de bombeiros reanimar o filho dela por diversos minutos. Então, na hora que ela chegou, ela falou: vira ele um pouquinho de lado. Na hora que virou, ele começou a vomitar e pôr água para fora. E nisso durou muito tempo, porque foram quase uns 5 minutos, mais ou menos, de Que massagem. parece uma eternidade, né? Eu, Quando você já, está eu não estava vivendo. vendo. Quando ele voltou à cor, aí eu levantei, eles falaram: Joana, calma, ele tá voltando, ele tá voltando. E aí eu já olhei uma outra criança. A criança com o sopro da vida e a criança sem o sopro da vida, né? E aí ele já tinha uma bochechinha rosada, mas não havia acordado, né? E aí, depois de um certo tempo, ela só falava assim, essa moça: não para de fazer, não para de fazer a massagem. E Cris não fez o boca a boca, que era o principal, né? Então, aí nós entramos no carro, e eu assim, né, parte de cima de pijama, parte de baixo de ginástica, aquela coisa, entramos no porta-mala, e a gente estava numa cidade que não tinha estrutura nenhuma, hospitalar mesmo. Então a gente foi Uhum. para uma santa casa, né, sem nenhuma estrutura, De tanto da parte pneumologista, nada de tanto de específico. pneumologista, quanto até de um CTI normal, até mesmo um CTI pediátrico. Não Uhum. havia. E aí nós chegamos, né? E obviamente um caso desse de afogamento é uma total prioridade. E aí eles foram estabilizar, né? O Arthur. Porque ele dentro do carro, ele tinha cor e ele começou a fazer uns gemidos, mas ele não abria os olhos. Eu falava: Arthur, eu tô aqui com você, meu filho. Você tá bem, eu tô aqui, você já vai acordar, tá tudo bem, tá tudo bem. E aí nós chegamos lá e estabilizaram ele. Quando ele acordou, realmente ele acordou muito traumatizado, né? E aí é o que eu falo, né? Neste mundo as pessoas falam coincidências. Eu não. Mais uma vez o Senhor teve o cuidado, porque havia uma amiga nossa, pediatra, pneumologista, Não, surreal isso. e ela foi até lá para poder examinar ele por completo. Quando ele foi estabilizado, a primeira coisa que eles fizeram foi, eles não deram muita satisfação, porque eu acho que eles queriam agir no máximo de agilidade, porque ele precisava ser transferido para um CTI, né? Ele precisava de um cuidado especial. E ele estava desacordado, né? Então, a primeira coisa que eles fizeram foi um raio-x para ver o tórax. Eu não entendi. Por quê? Na maioria de todos os casos, uma massagem feita por um não profissional, especialmente em uma criança, quebra a costela da criança. E eles já saíram de lá assim, Impactados, impactados porque porque não havia acontecido nada na costela do Arthur, né? Então começamos muito já aí o cuidado do Senhor, né, que permitiu, mas estava ali o tempo todo guardando ele.
O Arthur é um menino que tem alguns históricos respiratórios, tanto de bronquite, que já teve vários casos, assim, de muita falta de ar mesmo, quanto de otite, que é inflamação nos ouvidos, né? Uhum. Então, ele não, se ele nadar, ele tem otite. E a bronquite dele realmente vem de tempos e tempos e é uma constância, né? E aí eu expliquei para eles o quadro e tudo, e aí essa médica, a doutora Lorena, que assim, foi um anjo mesmo na nossa Glória vida, a que Deus chegou pela pela vida vida dela. dela, glória a Deus. Ela foi, examinou ele e falou: olha, Jô, nós precisamos transferi-lo para um CTI pediátrico. E aí começou aquele processo. Vamos para uma outra cidade do interior, próxima aqui, para que ele seja internado. Vamos voltar para Belo Horizonte. Como que a gente vai fazer? E a gente muito ansioso, né? Porque a gente queria mais uma Resolver vez a resolver no nosso situação. tempo, né? No nosso tempo. Bom, aí começamos a movimentação e tal, e a doutora Lorena falou assim: Jô, pode ficar tranquila. Temos um lugar para ele em BH. Só vamos fazer a movimentação junto ao plano para que vocês voltem para BH. O caso dele, com certeza, você vai conseguir um transporte de CTI aéreo. Então, vamos começar essa movimentação para ele voltar. Eu falava assim, Lorena, mas é tão sério que ele precisa de aéreo? Ela falava assim, Jô, a gente precisa de estrutura para ver como ele está. Porque o tempo que esse menino tinha ficado desacordado, né? Podem haver várias situações e sequelas, enfim. Eu falei, tudo bem. Fizemos essa movimentação toda. Ô, Cris, a gente não conseguia. Nenhum CTI aéreo. Nenhum CTI móvel terrestre. A gente não conseguia. E aí vários amigos vieram, só que a gente precisava de uma estrutura de CTI. Eu não posso colocar uma criança Transferir em de qualquer forma, não tem Não como você fazer isso. adiantava eu ter um simples, né? Um simples avião, um simples helicóptero. Não adiantava. Mais uma vez, era Deus falando com a gente. Não é Espera. na sua força, você depende de mim. Sua dependência está em mim. Ponto. Bom, nisso o acidente aconteceu mais ou menos por volta das 10h30, né? 10h30 mais ou menos da manhã. Era mais ou menos umas. Quando foi meio-dia, vamos dizer assim, o Arthur estava estabilizado, bem, né? Medicado, dormindo. E aí, nesse horário, a gente começou Essa busca toda. essa busca para fazer essa movimentação para vir para BH. Passamos a tarde fazendo isso, que a gente não conseguia. Estamos enviando, tá chegando, vou te falar onde que vai pousar, tá errado o protocolo, e cancela protocolo, e vou mandar outro, e nada, nada. E eu só ficava assim, Senhor, me ajuda. Eu sei que é no seu tempo, eu sei que o Senhor já fez, mas me ajuda. Quando foi umas 8h30, 9 horas da noite, o Arthur já tinha acordado, já tinha pedido não sei quantos Gatorades, tinha comido biscoito de maisena, biscoito creme cracker. A senhora passou e falou assim: ele não vai querer jantar, não. Ele falou assim: jantar? O que é o jantar? Ela, arroz, feijão, mandioca, carne moída. Eu quero. Mandou um Gente, prato bonitinho. inteiro, comeu, já estava acordado. Milagre, milagre E, total. e Cris, todas as pessoas, médicos, enfermeiras que passavam, falavam: olha o milagre aí de hoje. Olha o milagre aqui de hoje. Olha esse milagre. Olhava para ele e falava assim: menino, que bom te ver assim. O jeito Glória a que você Deus. chegou aqui. Ô, Jô, Gente. deixa eu te fazer uma pergunta. Acabou que o Gabriel, ele estava junto dessa Uhum, situação toda, né? sim, Ele viu o que aconteceu com o irmão e ele poderia ter ficado completamente sim, traumatizado, completamente. É impressionante como as crianças ficam sim, em relação a essas sim. situações. Como que ficou o Gabriel? Como que foi a visão dele disso tudo? E como que ele está hoje? Porque É, ele estava é junto. mais um milagre, né? Porque são múltiplos, não só do Arthur quanto do Gabriel, quanto o meu milagre também, né? Mas o Gabriel, inclusive, foi ele quem deu o sinal.
Sai daí, Tutu. Foi ele quem viu primeiro a situação, né? E então, assim, um dos maiores motivos, né, de oração que nós fizemos foi também para o Gabriel, porque ele é um Uhum. menino extremamente sensível, muito atencioso. Então, a gente ficou muito preocupada. Ele teve pequenos quadros de momentos assim mais nervoso, mas mesmo nestes momentos o Senhor estava ali, porque eu vivi mais uma experiência com o Senhor no momento desse de crise do Gabriel. Eu tinha combinado com essa minha amiga de que eu ia ligar para ela. E aí eu não consegui ligar, e ela ia me ligar, e ela pegou e falou assim: Jô, mandou um áudio. Na hora que estava acontecendo a situação, que eu estava abraçando ele, e era uma coisa boba, ele pediu um copo d'água, e aí ele falou assim: eu não quero água, eu quero. Ninguém gosta de mim, ninguém preocupa comigo, só preocupam com o Arthur. É, Lícito, a criança tá gente, sentindo, né. né? E aí, nesta hora, ela falou assim: eu ia te ligar, mas eu não vou te resolver te ligar, resolvi te mandar esse áudio, Jô, e eu quero orar por você. E na hora, ela começou a orar falando. Ela falava assim: que não haja engano sobre a vida do Gabriel. A mente do Gabriel é do Senhor. Não traz nenhum tipo de engano para ele, Senhor. Eu não aceito. O Senhor conhece o Gabriel, sabe a doçura que o Gabriel é. E ele vai se manter um menino doce. E Amém. depois que aconteceu isso tudo, na hora que eu acalmei ele, tava esse áudio. Mais uma vez o Senhor falando. E eu só Tomou mandei mensagem para ela conta. assim: glória a Deus pela sua vida. O Senhor te usou de um jeito inacreditável. Mais uma vez, mais um milagre. Bom, aí voltando, né, a todos os milagres por completos que nós vivemos, né, conseguimos, né, a ambulância para vir embora. Eu tinha que voltar com ele sozinha, né? E eu tinha acabado de viver um trauma. Pesadelo. A verdade é que é um Um trauma, pesadelo com o né, Cris? Senhor, mas é um trauma. Com certeza, né? E aí eu falei, como que eu entro numa van com esse menino sozinha, né? Numa ambulância, né? Com uma estrutura, com médico e tudo, mas aí veio assim na minha cabeça. E se esse motorista não souber dirigir à noite, se bater o carro? E se eu morrer? E se ele morrer? E se eu morrer, ele não morrer? Sabe aquelas coisas. Quase uma crise de pânico. Mais uma, né? Assim, porque Muito nós forte. somos Nós feitos de somos carne, a carne, gente sente. né? Então, foi o primeiro sentimento, assim, que veio na minha cabeça. Eu falei, bom, Senhor, o Senhor cuidou até aqui. Agora o Senhor cuida e me ajuda para eu não ter uma crise de pânico no meio do caminho. Entrei dentro dessa ambulância com o Arthur, sentei. Aí eu falei, bom, dormir eu não vou, né? Duvido que eu prego o olho, porque eu fechava o olho, Cris, Você lembrava da eu via cena. a cena, né? Na hora que eu encostei, começa. Todas as coisas cooperam para o bem. Começa um louvor. Eu já começo a chorar e falo, glória a Deus, Senhor, o Senhor está comigo mais uma vez. Esse motorista veio 4 horas da estrada, escutando louvor. 4 horas. Cheguei no Mater Dei. Entrei dentro do Mater Dei. Estrutura toda pronta, porque indicação de CTI. 100%. Obviamente, né, o hospital foi fazer todos os exames novamente, né, e revirou o Arthur inteiro. Tudo que havia sido feito foi feito de novo. Então, todos os exames neurológicos, de sangue para ver como é que estava a oxigenação, né? Começaram todas essas preocupações de um pós-afogamento, né? Um raio-x de pulmão para ver como que estava o pulmão dele após esse afogamento. Então, cheguei por volta de 00:30, mais ou menos, né? 1:30, 2 horas, vem a médica. Eu não sei te explicar. Falei, o que você não sabe me explicar? Você não precisa explicar não, vai Ela lá, falou, fala. Joana, ele não tem indicação de CTI. Cris, um menino Foi completamente curado. que teve uma parada cardíaca. Foi Seu filho reavivado. ressuscitou. Olha que lindo, Jô, É, que testemunho maravilhoso. é. E aí ela falou, não sei te explicar. Bom, você não precisa de CTI, tá?
tá bom, você pode ir pro quarto. Falei, tá bom. Você vai ficar aqui mais ou menos uns 3 dias, porque a gente precisa observar. Se ele tossir, você me chama. Eu falei, vai tossir, gente. Ele tem bronquite. Como que ele não vai tossir? Vai tossir. Dormi eu e ele agarrado. Aí ela virou e falou assim: olha, tem água no pulmão. Pode esperar. Vai ter uma pneumonite. É normal que aconteça. Nesses casos é o que a gente espera. Mas como a gente já está esperando, a gente já sabe como a gente vai agir. Mas pode ficar tranquila, não se desespere. É isso que vai acontecer, tá bom, eu? Tá bom. Não sabia Ok. ela que você já pensava, tá repreendido em nome de Jesus. Exatamente. Mas, né, se ela estava me falando, tá bom. Ok, né? Tô esperando. Isso é o esperado, né? Quando a gente não tem o Senhor para operar os milagres que ele faz na nossa vida, né? Essa é a verdade. Bom, fomos pro quarto. Falei, 3 dias aqui. Amém, Senhor. Glória a Deus, que não são 3 dias no CTI. Vou te agradecer por tudo, o tempo todo. 10h30 da manhã, entra o médico. Ele não tá tomando nenhuma medicação, ele tá com dor nenhuma. Falei, não. Ele dormiu? Dormiu. Ele comeu? Comeu. O que você fazer aqui? Não pode ir embora. Eu cheguei numa terdeira meia-noite e meia. 10h30 eu tive alta. 11h30 eu tava saindo do hospital. Com meu filho. Glória a Andando. Deus. Vivo. Amém. Feliz, pedindo pra andar de bicicleta. Amém. E a igreja do Senhor orando pela Toda a vida do seu igreja filho. orando. Toda a igreja em oração. E aí nós entramos com a oração e o clamor para que ele não tivesse nada no pulmão. Então, tínhamos que viver mais essa etapa. Esse menino não tossiu nem uma vez, porque a médica falou comigo: se ele tossir muito, você traz ele rápido. Fui na farmácia, comprei oxímetro para medir e fiquei super preocupada. Ele não tossiu. Esse menino afogou e não teve uma otite. Ele não pode Glória a nadar, Deus. que ele não teve otite. 10 dias, a pediatra pneumo, que aí agora virou minha pediatra, né? Falou comigo: Jô, faz um raio-x do pulmão, porque é mais ou menos o tempo para dar a pneumonite, ok? Ok. Cheguei para fazer o raio-x. Aí falei, moça, preciso da sua ajuda. Eu preciso do exame, que vocês me entreguem o exame. Contei o caso do que tinha acontecido. Eu falei, porque se ele tiver com algum quadro do tipo, eu preciso entrar com a medicação rápida, agora. Demora 3 dias o exame. Falei, ô moça, conversa pra mim. Ah, ó, a gente vai ver, qualquer coisa eu mando pro seu e-mail e tal, não sei o quê. Tá, fizemos o exame, tô lá sentada, esperando, porque ela falou que ia dar um jeito de conseguir me entregar. Passa um grande amigo nosso, especialista em raio-x. É o Senhor, né, Não, gente? maravilhoso demais. É o Senhor. E hoje ele tá ótimo, Cris, nem lembra do que aconteceu. Cris, não tem nada no pulmão. Saí daquele hospital gritando, ecoando no meu ouvido, todos os louvores, agradecendo ao Senhor do amor dele que ele teve com meu filho, comigo, com minha vida. Ele tá perfeito, ele não tem Glória a nada. Deus. Nada, Ô, Jô, nada. e me conta uma coisa, para a gente finalizar aqui esse testemunho Hum, maravilhoso, eu creio que o Senhor vai fazer grandes coisas na vida amém, desse menino, desse Arthur. amém, Ele vai ser um grande homem amém. de Deus que vai É, testemunhar. O que você diria para uma mãe ou para alguém que está passando ali do outro lado uma situação difícil, é. que ela não sabe por onde, o que fazer, né, nessa situação, na circunstância desesperadora? O que você diria para essa mulher que está nos ouvindo? Qual que é o caminho? Qual que é a direção? O que que você falaria? Qual o recado que você deixaria? É para mim, sim, não existe qualquer situação que a gente vive, né, de desespero. A gente precisa correr para o Senhor. A gente precisa colocar nele as nossas aflições, né? Então eu acho que numa situação desta, eu que sempre fui a mulher que solucionou, naquele momento eu não fui. E talvez por isso eu tenho meu filho vivo hoje, porque eu coloquei nas mãos do Senhor, eu entreguei para ele e falei: faz o que o Senhor achar que tem que ser feito.
Amém. Então, eu creio que essa minha experiência, né, tão forte, ela é muito impactante quando se fala, mas a minha experiência com o Senhor foi a mais forte que eu tive até hoje. Então é algo que, eu desejo viver isso de novo? Não. Mas a experiência que eu tive, eu viveria novamente para ter todo esse cuidado e todo esse amor. E saber que hoje eu não posso mais caminhar sem ele, eu não tenho outra opção. Amém. Porque esta vida sem ele, gente, É vazia, não é nada, né, não Ju? é vazia. A gente vão ter muitas situações, né, que a gente vai viver, viveremos aflições, mas O com a Senhor. palavra, com a verdade, né, com o Espírito Santo, tudo é muito melhor. Amém. E a esperança de que a gente sabe, né, que é a fé, de que tudo vai dar certo, né. Amém, amém, Então é isso, querida. Quero né. te agradecer por esse testemunho lindo, por você se dispor, parar tudo na sua agitação para estar aqui Não, contando esse prazer testemunho. imenso, Agradecer a privilégio. você que está aí do outro lado, ouvindo esse testemunho. Espero que você tenha sido muito abençoada. Não desista, persevere. Isso que a Jo falou, né? A nossa vida só faz sentido mesmo se for com Jesus. Quero agradecer ao Açaí Fresh, nosso patrocinador. Obrigada por acreditar, né, nesse ministério. Que o Senhor abençoe todos vocês. Um beijo, fiquem com Deus.